Uma das maiores histórias de amor e uma das maiores guerras épicas da história. Uma história sobre deuses e heróis, sobre o maior guerreiro do mundo e a mulher mais linda. É a história do cavalo de Troia e 1000 navios. Mas quanto disto é verdade? A guerra de Troia realmente aconteceu? E que segredos se escondem sob essas colinas, a oeste da Turquia? Essa poderia ser a cidade perdida de Troia? É uma história moderna de detetive que encerra um antigo mistério. A história por trás do épico. Uma história de ouro roubado, esqueletos enterrados em impérios despedaçados, que pode ser mais fantástica do que Homero poderia imaginar. Troia. Esse tesouro de ouro tem cerca de 4.500 anos. E tem também uma história estranha, que leva a uma civilização perdida conhecida como Troia. Esse ouro foi roubado, escondido, ganho numa batalha, perdido de novo. Nações brigaram por ele, impérios caíram por ele. Abril de 1945. Estes artefatos de ouro, contendo mais de 10.000 peças, estão em um museu de Berlim. Mas o exército vermelho da Rússia avança na capital nazista. A cidade está em pânico. Museus são saqueados, objetos de valor são retirados e o ouro desaparece. O que aconteceu com ele? Durante anos pensou-se que havia sido derretido, perdido para sempre. Mas não estava perdido, estava escondido. Ninguém sabe exatamente como, mas em um momento naquele verão, o ouro foi carregado em caminhões e levado para fora de uma Berlim devastada. Foi para o leste, no coração da União Soviética de Stalin. Em segredo, o ouro chegou aqui, ao Museu Pushkin, em Moscou. Mas não era para ser exposto. Ele foi trancado no porão por 50 anos, até que outro império caiu. Agora, o Império Soviético. Em 1993, os russos admitiram que esconderam o ouro. 3 anos depois, finalmente ele foi exposto. Agora, nações brigavam por esse tesouro de novo. Rússia, Alemanha, Grécia e Turquia. Dizem que rivalidades antigas emergiram, que remontam à Era dos Heróis. Esse é o ouro da Troia de Homero, uma cidade lendária por suas riquezas. A história da Guerra de Troia é contada por Homero em Ilíada e continua em Odisseia. E tem sido contada na arte, em peças e em livros. É uma história tão cativante que nem Hollywood resistiu a ela. The story of the Trojan War is a compelling saga. It has elements that both women and men like. It's a love story, it's a buddy flick, and it's got universal themes. Man's mortality, love, requited and unrequited. I mean, Hollywood's had a fixation with it again and again and again. It's just a story that won't die. É a história de 2 grandes civilizações. Os gregos, regidos pelo rei Agamenon, e os troianos, regidos pelo rei Príamo. É a história de como Paris, um príncipe troiano, foge com Helena, uma rainha grega. E por roubar a rainha, vai pagar um preço alto. O rei Agamenon, senhor de grande poderio militar, precisa defender a honra de seu reino. Ele envia 1000 navios ao mar Egeu para trazer Helena de volta. Os gregos cercam Troia por 10 anos, mas não conseguem transpor suas muralhas.
Os mais famosos guerreiros, Aquiles da Grécia e Heitor de Troia, travam um combate imortal. Heitor é morto, mas a muralha está intacta. Até que os gregos inventam um truque. Enviariam um enorme cavalo de madeira à muralha, e os troianos pensariam que era um presente. Ao invés disso, estaria repleto de gregos, que pegariam Helena e incendiariam Troia. Troia é destruída, mas a história permanece até hoje. Any number of cliches that come out of the story of the Trojan War, most of which people don't even realize came from there. We have, for instance, beware of Greeks bearing gifts, the face that launched 1,000 ships, with Helen being that face. And of course we have then Achilles' heel. Homer managed to hit on some kind of eternal themes of humanity, the sacrifices that are required by a soldier to fight on behalf of his land, to follow orders of his king. The sense of strong relationships between men and women, seeing them pulled asunder on the field of battle. These are themes that carry on through the remainder of Western literature. Essa história existe há 3.000 anos. Mas é verdadeira? Troia realmente existiu? Houve a Guerra de Troia? A Guerra de Troia supostamente ocorreu 1.300 anos antes de Cristo. Uma época em que a escrita era praticamente desconhecida e não há registros. Levou 400 anos para que as histórias de Troia fossem escritas nos livros chamados Ilíada e Odisseia. Não fazem parte da história. Na verdade, são fábulas de outra época, ficção baseada em fatos reais, escritas por Homero. Mas quem era ele? Será que merece esse crédito? The Iliad and the Odyssey were attributed to a blind poet from Western Turkey named Homer, already in the Greek period. But recent research has shown that we're not necessarily justified in linking the two epics to a man named Homer, nor are we necessarily justified in assuming that he was blind. Some people have suggested that it's not a person, that Homer is a profession, that one is a Homer. Seja quem for Homero, sua história pode ser rastreada por pistas para que encontremos a verdade por trás da guerra épica entre Grécia e Troia. A história começa no final da Idade de Bronze, há mais de 3.000 anos. Em um grande jantar entre reis e rivais comerciais, o rei Príamo de Troia e o rei Menelau da cidade grega de Esparta competiam por rotas comerciais e estavam comemorando sua parceria. Mas havia um problema. Um dos filhos de Príamo, o príncipe Paris, abstraía-se de seus deveres diplomáticos. Motivo da distração, a esposa do anfitrião, Helena, tida como a mulher mais linda do mundo. Mas o rei Menelau não nota o interesse de Paris. Menelaus, who's apparently not the brightest of bulbs, goes off and leaves Paris and Helen alone. Menelaus goes off to Crete on a business trip. And while the cat's away, the mice play. Helena e Paris se olham e se apaixonam. E começam um romance ilícito. Paris leva Helena com ele para Troia. Now, there are two versions. The Greek version said that Helen had been kidnapped and had been taken away. The Trojan version said that Helen had actually fallen in love with Paris and had left voluntarily. Either way, Helen winds up back in Troy. When Menelaus comes back, he finds his wife is gone. Em qualquer época, sequestrar uma rainha é um insulto. No século 13 a.C. era um ato de guerra. O rei Príamo se recusa a devolvê-la para a Grécia. Helena agora está na corte de Troia. Mas realmente esse lugar existiu? A descrição de Troia por Homero instiga. Há dias os homens falaram sobre a cidade de Príamo, rica em ouro e rica em bronze. A cidade de Príamo, Troia, rica em ouro. Isso fez aparecer aventureiros através dos séculos.
Encontre Troia, encontrará ouro. E é aí que o ouro volta à história de novo.